Saúde, amada igreja e os ouvintes de casa, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu convido a igreja a abrir seus hinários e entoarmos o hino 104. Já nos induz a um momento de contrição. Quero convidar o nosso irmão Igor para nos elevar a Deus essa palavra de oração de confissão. Convenha as nossas frontes. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Tu és, Pai. Tu és misericordioso, Pai, Deus bondoso, que é misericordioso para com os que o temem, meu Pai. Nós rogamos a Ti, meu Senhor, que Tu perdoe, Deus, porque nós somos pecadores, Pai, e a carne de Adão ainda habita em nós, meu Pai, apesar de remidos, meu Senhor. Tende misericórdia por nós, meu Deus, mostra-nos, Pai, o que temos feito que Te desagrada, meu Deus. Ouve nosso coração, meu Deus, para nos quebrantarmos diante de Ti, meu Deus, confessarmos os pecados, meu Deus, e os deixar, Pai. Sim. Tende misericórdia de nós, Pai. Guarda-nos, Deus, guarda-nos, Pai, de pecar contra Ti, Deus. Amém, Senhor. Desfaz todos os ídolos do nosso coração, meu Deus, nos concede confiar tão somente em Ti, meu Deus. É verdade. Deus. Nos concede, meu Deus, a graça, Pai, de buscarmos nos satisfazer no Senhor, meu Senhor.
Pai, tu que és o Deus que sonda os corações, Deus, mostra-nos os caminhos, meu Deus, que te desagradam, Deus, mostra-nos os pecados ocultos, meu Senhor. Amém. Tende misericórdia de nós, Pai, lava-nos de toda a impureza, meu Deus, nos concede, meu Deus, mais uma vez, a alegria da tua salvação, Deus. Te agradecemos, Pai, porque sabemos que em Cristo nós temos o perdão, meu Senhor. É verdade. Te louvamos, Deus, e te pedimos que tu nos conduza numa vida em santidade, dia após dia, meu Deus. Amém. Para o louvor da tua glória, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a ti. Amém. Amém. Eu convido a igreja a se pôr de pé e abrir a sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 14. Vou fazer uma leitura responsiva. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. 2 Coríntios, capítulo 14. É Crônicas, 2 Crônicas, 14. Eu começo logo em seguida a igreja. É 2 Crônicas 14. Diz assim: Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto no alto, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares dos incensos, e houve paz no seu reino. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha. Entre o poderoso e o fraco, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão, Senhor. Tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque
foram despedaçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Todos também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Aleluia. Podeis assentar? E entoemos o hino 110. Achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais poder voltar. Tomou-me em seus braços, firmou-me nos meus passos, e agora andamos juntos, voltando para lá. Amém. Deus é bom, todo o tempo, fiel, justo, imutável, está conosco todos os dias para nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos livrar. Mesmo sem perceber, o Senhor está nos dando livramento. E temos muito a agradecer. O apóstolo Paulo diz que em tudo devemos dar graça. Tudo é tudo, pelo pouco, pelo muito, pelo nada, pelas aflições, as provas, porque em tudo há uma finalidade. Nada acontece sem um divino fim. É o cuidado de Deus. É a providência de Deus para o nosso crescimento espiritual. Ele nos ajuda todo dia a mortificar o nosso desejo da carne, dos olhos, da soberba, porque vamos para o céu, sim, morar eternamente com nosso Pai Celestial, desfrutar da sua gloriosa presença. Mas lá não entra carne nem sangue. Vamos agradecer a Deus por tudo.
que vai nos levar a Deus nessa palavra de oração de gratidão vai ser o nosso irmão presbítero Jonilson. Amém. A ti, bondoso Deus, Criador dos céus e da terra, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Engrandecemos o Senhor como o único Deus, digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Nos apresentamos diante da tua presença, nos colocamos diante da tua presença, ó Deus, reconhecendo o teu senhorio sobre nossas vidas. Com humildade, com temor e tremor, ó Deus, pedimos a permissão para poder apresentar a ti a nossa adoração e nesse momento especial os nossos atos de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, nas nossas vidas até aqui e por aquilo que o Senhor ainda há de realizar em nossas vidas e na vida da tua igreja aqui na Boca do Rio. Louvamos o teu santo nome, ó Pai, pelo dom da vida. Louvamos o teu santo nome, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Deus, porque fomos alcançados maravilhosamente pelo Senhor. Nós que andávamos nas trevas, errantes, ó Deus, como ovelhas sem pastor. Mas o Senhor, rico em misericórdia, nos chamou de maneira maravilhosa, constrangeu nos corações, ó Deus, e hoje temos a oportunidade de servi-lo. Hoje, ó Deus, nós temos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Louvamos, engrandecemos, ó Deus, e agradecemos ao Senhor por esse gesto de amor tão maravilhoso. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo alimento diário que o Senhor tem continuamente nos dado. Sabendo, ó Deus, que não é o nosso esforço, a nossa dedicação, mas o Senhor tem nos sustentado mesmo enquanto temos dormido, Pai. A tua provisão tem nos alcançado e nós louvamos isso. Nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos pelo abrigo da chuva, do calor escaldante, ó Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelas vestes que nos abriga do calor, do frio, ó Deus, que nos aquece. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, porque através dele nós também temos os recursos para adquirir nossos bens que necessitamos e também através dele nós podemos, ó Deus, contribuir na tua igreja. Amém. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua igreja, a igreja que reunida exalta e engrandece o teu santo nome. Te agradecemos pela vida de cada irmão aqui presente, de cada família representada. Te agradecemos pela vida dos irmãos que estão nos assistindo por essa transmissão. Te agradecemos pela comunhão dos santos, ó Deus, e rogamos ao Senhor que verdadeiramente se cumpra a palavra do teu Filho Jesus, a oração que ele fez, que nós verdadeiramente sejamos um, assim como o Senhor é um com o teu santo Filho. Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu Espírito, o teu Espírito que nos preenche, o teu Espírito que nos guia para toda a verdade, o teu Espírito, ó Deus, que nos transborda e não permite que venhamos a satisfazer os desejos da carne. Nós te louvamos, ó Deus, por o Senhor estar sempre cuidando de nós, nos livrando. O Senhor tem, ó Deus, guardado a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor tem feito, ó Deus, maravilhas em nosso meio. Aquelas até mesmo que nós não percebemos. Mas o Senhor, com misericórdia e ternura, tem nos dado mais do que nós podemos pedir e imaginar. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Pai. Receba a honra, glória, louvores para si, porque só o Senhor é merecedor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir nossas Bíblias ainda, 2 Crônicas, capítulo 15. Como estamos assentados com toda a reverência, 2 Crônicas, capítulo 15. Eu vou convidar aqui o nosso irmão Judá para conduzir essa leitura. Segunda Crônicas 15. Não. Alternado? Ok. Leremos 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. As reformas religiosas de Asa. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse veio ao encontro de Asa
e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se os buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixares, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem leis. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os perturbou com toda a sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asas essas palavras e profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram um sacrifício ao Senhor, dos despojos que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivos deste juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. O rei Asa depôs também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porque ela havia feito a Será uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem, que foi feita em pó, queimou no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Amém. Esse é o Deus, o mesmo Deus de eternidade a eternidade. Nada foge à presciência desse Deus maravilhoso. Vamos entoar o hino de número 172, no nosso inário. Assentados mesmo. 172. Chuva de bênçãos teremos pelas promessas de Deus, tempos benditos trazemos.
chuva de bênção seremos. Manda-nos, pois, ó Senhor, dá-nos o gozo dos frutos dos teus ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. É verdade. Quem reconhece isso? Quem pode reconhecer? O salmista Davi diz que é um coração contrito e compungido, a esse o Senhor não desprezará. Saber que Deus é o Pai das luzes, de onde nos provém toda boa dádiva e todo dom perfeito. E quantos gostariam de estar aqui, né? Vamos, assim como estamos assentados, vamos ser levados a Deus numa palavra de oração, de intercessão. Você vai estar aí intercedendo pela sua família, pelo seu vizinho, seu amigo. A gente sempre tem alguém, né, que necessita. Também por aqueles irmãos que estavam aqui. E quantos poderiam estar aqui hoje? Estava conversando com a nossa irmã ali. Humanamente falando, a gente encontra a razão para tudo. Mas quando Deus é a nossa prioridade, fica tudo para trás. Reconhecer que o nosso ver, ouvir, falar, respirar, provém de Deus. E quantos, né? Vamos estar intercedendo por nós mesmos, para que Deus nos dê sempre ânimo, coragem, energia, renovo para vivermos na presença dEle, enquanto aguardamos a gloriosa volta do Senhor Jesus. Será que quando Jesus voltar, encontrará fiéis no caminho? Viver o hoje como se fosse o último dia. Na quinta-feira o reverendo Paulo estava falando sobre essa perseverança, né? Estar na presença do Senhor. Porque o nosso vestir, calçar, comer, beber, trabalhar, viver ou morrer, somos do Senhor. E aguardamos, né, Cristo Jesus, que virá de uma forma pessoal, visível, repentina e consumadora. Nós vamos estar na posição, porque o mundo tem ouro e prata, nada que compense deixar, né? Estou orando por nós mesmos, para Deus estar nos sustentando e orando por aqueles que estavam aqui, deveriam estar e não estão. Aqueles que estão em casa, nos acompanhando, vamos orar por eles. Vou pedir o nosso irmão presbítero Emanuel para nos elevar a Deus nessa palavra de oração, de gratidão. Oração de intercessão. São muitos os motivos, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ó Deus, contemplamos a tua santidade e te pedimos em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Pecamos contra o Senhor, entristecemos a tua face, desonramos o teu nome, de forma consciente ou inconsciente, ó Pai. Mas desonramos e precisamos da tua misericórdia. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados desta igreja, perdoa os pecados dessa liderança, perdoa os pecados deste povo, Senhor, em nome de Jesus. Nos colocamos na tua presença e queremos te interceder por irmã Eunice, sua saúde. Ó Deus, opera na vida de Eunice, ó Pai, para que o teu nome seja glorificado, para que seus familiares conheçam o Deus vivo e verdadeiro, e através da sua enfermidade, através da sua cura, eles glorifiquem o teu nome
Pai, tenha misericórdia de Eliana, Senhor, temos intercedido por ela durante essa semana. Aviva a sua fé, renova a sua esperança, fortifica o seu espírito. Tenha misericórdia de Samuel, ó Pai, realiza nele uma obra de conversão verdadeira, Pai. Que ele se volte para o Senhor, que ele busque a tua face, que ele, ó Deus, se entregue ao Senhor de todo o coração. Da mesma forma, seu filho, ó Deus, sua netinha, ó Pai, que todos eles possam estar na tua presença, glorificando o teu nome, ó Deus, honrando o teu nome, bendizendo o teu nome. Lembra, Deus, dos irmãos dessa igreja, Pai, que estão sendo vencidos pelo desânimo, ó Pai. Estão sendo vencidos pelo marasmo, ó Pai. Estão dúbios na fé, uma hora constantes, uma hora fracos, uma hora firmes, ó Deus, uma hora vacilante, que estão desanimados por aborrecimentos pessoais, que estão desanimados, ó Deus, por querelas pessoais, que estão desanimados, ó Deus, usando todos os artifícios e argumentos, ó Pai. Poderiam estar plenos na tua presença, poderiam estar congregando, ó Deus, firmemente, participando dos cultos, ó Deus, e não sentem ânimo, não sentem desejo, não sentem vontade de vir à igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Perdoa os seus pecados, ó Pai. Conforme a tua vontade, faz a palavra arder nos seus corações, queimar nos seus corações. Ó Deus, renova-nos e seremos renovados. Aviva-nos, Senhor, e seremos avivados verdadeiramente. Converte-nos e seremos verdadeiramente convertidos. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão enfermos e aqueles que estão aflitos. Lembramos de Cláudio. Manifesta a tua graça curadora sobre ele, mas manifesta sobre ele, ó Deus, a graça da salvação, porque o corpo pode perecer, mas a alma, Senhor, convertida, estará com o Senhor para sempre. Tenha misericórdia de João Maciel, tenha misericórdia de Sérgio Davi, tenha misericórdia, Deus, de Taila e de Eduardo, ó Senhor, tenha misericórdia de Juliana Oliveira, meu Deus, tenha misericórdia, Deus, de Francisca e dos meninos, ó Deus, toma conta da saúde de Francisca, socorre irmã Raimunda, ó Pai, nas suas necessidades, na sua família, Senhor, toma conta da família de Raimunda, Pai, em nome de Jesus, a Antônia, ó Pai, Walter, Senhor, vai ao encontro de Walter agora, Pai, aplica a tua palavra no seu coração. Ó Deus, vive verdadeiro, tenha misericórdia desta igreja, Pai, tenha misericórdia de Jacira, Deus, minha mãe, manifesta a ela mais e mais do pleno conhecimento de Cristo, Senhor, e todos os outros irmãos, nós te pedimos, tenha misericórdia da igreja da Boca do Rio, a começar do maior ao menor, em nome de Jesus. Amém. Cantai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Convido o grupo de louvor.
bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Quem separará o de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos nem principados, nem coisas do presente nem do porvir, nem poderes nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Salmo 119 diz assim, no versículo 1: Bem-aventurado o irrepreensível no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Ouçamos o que Deus tem a falar aos nossos corações.
Foi lido, meus irmãos, o texto de segundo livro das Crônicas, e queria que vocês tornassem a abrir a palavra de Deus, no capítulo 14. Vamos falar um pouco sobre o trineto de Davi, o Asa. Até agora nós vimos o Roboão, o Abias, e agora vamos ouvir um pouco sobre o Asa, o filho de Davi, um dos filhos de Davi, que deu continuidade ao trono de Davi. E deve ser lembrado que esse livro é escrito para os do cativeiro babilônico. Eles estão lá no cativeiro, estão privados das bênçãos de Deus. E Deus, então, usa o escritor para lembrá-los como eles poderiam ser abençoados. Asa, ele vai reinar 41 anos. O pai dele reinou só 3. Abias. E durante 35 anos, o Shalom, a paz de Deus, imperou no reinado de Asa. Asa gozou de uma prosperidade, porque Shalom não é simplesmente a ausência de guerra. Porque imagine se a guerra parasse agora lá na Ucrânia. Como é que a gente poderia dizer que há paz? Cidades destruídas, pessoas doentes, feridas, com fome, viúvas, não é paz. Paz, o Shalom de Deus, é muito mais do que a ausência de guerra. É prosperidade em todas as áreas da vida. É o bem-estar. E a gente percebeu, ou se não percebeu na leitura, vai notar. Então foram 35 anos de bênçãos. É interessante que a gente deve se posicionar aqui. Nós somos o do cativeiro, que estamos assim, abatidos, tristonhos, sem observar, sem notar a graça de Deus na nossa vida, ou somos do grupo do Asa, que está vendo, experimentando a graça de Deus na vida. E quando você lê esses livros, a história de Asa, você deve perceber, deve notar algumas coisas importantes. É que há uma associação entre o que o povo está fazendo e as bênçãos de Deus. Elas não podem ser divorciadas. Se os irmãos lembrarem da leitura do capítulo 15, quando o profeta aparece e diz, olha, Deus, se você buscá-lo, você vai encontrar. Mas se você deixá-lo, ele vai te deixar. E então, esses 35 anos de prosperidade, de Shalom, de Deus, nós notamos que o povo também andava em um caminho que nós precisamos, se não estamos, andar, porque é isso que Deus está dizendo ao povo do exílio. Olha, andem por esse caminho e vocês terão a mesma prosperidade do Asa. Então, é dito no versículo 1 que Asa, o Abias, o pai dele descansou e foi sepultado na cidade de Davi, e em seu lugar, seu filho Asa assumiu o trono, diz em cujos dias a terra esteve no Shalom de Deus. 10 anos, logo de começo, para quem começa a reinar. E a gente percebe que os anos de bênçãos de Deus foram marcados pela obediência pessoal de Asa ao Senhor. Ele assentou no coração, eu vou obedecer a Deus. Versículo 2 diz, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto dos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Já no 16, diz, o rei Asa depôs também Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Zerá uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron. Então, Asa fez o que era
bom e reto perante o Senhor. Ele resolveu andar no caminho do Senhor. Não se engane, não pode haver bênção de Deus, shalom de Deus, se eu não resolvo andar com Deus. Não podemos, nesse andar com Deus, não podemos deixar que pessoas próximas impeçam-nos de andar com o Senhor. E aqui no caso, quem é? A mãe dele. Disse, olha, minha irmã, a senhora não vai me pedir de andar com Deus, não. E ele então depõe a sua mãe, tira a mãe do status de rainha mãe, porque ela seria um obstáculo para ele andar no caminho do Senhor. O Josué, quando no fim da vida, desafia o povo dizendo, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da linha do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos. Bom, ele estava resolvido. Ele resolveu, ainda que eles não quisessem buscar, ele e sua casa buscariam o Senhor. É preciso haver esse propósito, essa determinação em nossa vida, de buscar o Senhor. Nossa colheita será de acordo com o nosso plantio, e não a do vizinho ou da comunidade. Talvez eu quero tanto bênção do Senhor, quero tanto ser abençoado, mas esquece que primeiro você tem de plantar, e plantar a obediência pessoal. Gálatas, Paulo escreve, os Gálatas diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, está dependendo muito da nossa posição. Deus quer fazer, mas será que nós queremos de fato que Ele opere? Lembre que no dia do juízo, o julgamento será individual e não coletivo. Cada um dará conta de si mesmo. Porque a igreja não busca, porque fulano não busca, eu também não vou buscar. Então também você não vai ser abençoado, vai receber o mesmo prêmio que o outro não quer. Não, eu vou buscar o Senhor, eu quero buscar o Senhor, como Asa assim o fez naqueles anos. Os anos de bênçãos de Deus foram marcados pela vida de oração, tanto dele quanto da comunidade. Eles resolveram obedecer a Deus, eles resolveram orar a Deus. Versículo 4 diz, nós podemos até ler, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor desde os seus pais e que eles observasse a lei e o mandamento. Buscar aqui é orar. Buscar-me-eis e me achareis, se você me buscar de todo o coração. Disse, então o sucesso da vida de Asa se deu porque ele orava. No versículo 7 diz, disse pois a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e Ele nos deu repouso de todos os nossos lados. Eu quero ser abençoado, mas você ora, nós oramos. Ele resolveu, junto com o povo, eu vou buscar o Senhor. No versículo 11, acredito que agora que é no capítulo 15, eu fiz aqui a montagem para ficar, evitando de ficar olhando na escritura, mas deve ser o capítulo 15, quando ele viu cercado pelo adversário. Imagine numa guerra, o que é que você faz? Diz a palavra, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, ele orou, na guerra ele orou, até nisso ele se dedicava a orar, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e em teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Esse homem se aplicava à oração e teve uma vitória maravilhosa. Depois desse retorno, aí ouvido a palavra do profeta, que era para buscar, o profeta insistiu, busque ao Senhor e Deus vai te abençoar. E aí
12 do 15 diz: entraram em aliança de buscarem ao Senhor desde os seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto homem como mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda parte. Oração. Esse sucesso de 36 anos foi de joelho, foi orando, foi buscando ao Senhor. Quem ora demonstra dependência de Deus. Foi o que ele fez. 2 Crônicas, capítulo 7, foi lido acho que de manhã. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Orar, quem ora, crê na promessa de Deus. Crê que Deus que falou vai executar. Daniel, quando leu nos livros que os anos do cativeiro estavam se completando, ele então buscou ao Senhor em oração. Ele disse: Senhor, o Senhor prometeu que depois de 70 anos o Senhor nos tiraria dessa situação. E Deus mandou o anjo dizer: assim que você se aplicou a oração, Deus ouviu e me enviou. Louvado seja a Deus. Quem ora, confia no poder de Deus, que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então aquele povo do cativeiro, tudo arriado lá, ele diz: olha, é porque você não ora. Você está nessa situação porque você não busca o Senhor. Se você buscasse o Senhor, você ia ver Deus operar maravilhas. Os anos de bênçãos de Deus foram marcados pela vida de obediência ao Senhor por parte de Asa, a gente viu, mas também por parte da comunidade. Quer dizer, todo o povo agora, né, buscando ao Senhor, ordenou, versículo 4, a Judá que buscasse ao Senhor, oração, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Não era só orar, tem de obedecer. Uma igreja tem de obedecer para ser uma igreja avivada. O indivíduo tem de buscar a Deus e obedecer a Deus para ser um indivíduo abençoado. A obediência à palavra de Deus estimula a aproximação do Senhor. Vocês sabem o texto bíblico que diz no profeta Isaías: eu não posso ouvir porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Tiago, nós vimos há pouco aqui na igreja: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. É preciso estar preparado, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. A obediência à palavra de Deus atrai as bênçãos de Deus. Ande no caminho de Deus e as bênçãos começam a cair na sua vida, e você não sabe como é que está caindo. O próprio livro de Deuteronômio diz ao povo do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Então, esses 36 anos foi marcado pela obediência ao Senhor. A obediência à palavra de Deus demonstra que o Espírito Santo está operando em nosso meio, né? O Espírito é nos dado, vem morar dentro de nós para que nós andemos de acordo com os estatutos e mandamentos do Senhor. Os 36 anos de bênçãos de Deus foram marcados pela intolerância à idolatria. Observaram? Versículo 5. Ele disse: olha, eu não aceito Deus, outro Deus na minha vida, nem na vida do meu povo. Versículo 5 diz: também aboliu de todas as cidades de Judá o culto dos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Ele disse: aqui eu não vou aceitar idolatria. É o chefe da casa, é a igreja, disse: não aceito idolatria aqui no nosso meio. No versículo 8 diz: ouvi, pois, Asa, no capítulo 15, quando o profeta está falando:
Asa está, ouvindo, pois, Asa estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, e diz o quê? Ele já tinha lançado, mas percebeu que ainda faltava alguma coisa a ser tirada. E lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Não havia tolerância para idolatria, pessoal ou coletivo. Idolatria não pode estar no nosso meio se queremos que Deus nos abençoe. Tudo que não podemos, como é que nós podemos identificar a idolatria? Tudo que não podemos nos desfazer para servir a Deus é um ídolo. Eu até quero. O homem diz assim: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor disse: tem uma coisa. Desfaça da sua idolatria o seu dinheiro, que era o ídolo dele. Pegue o seu dinheiro, dê aos pobres e você vem e me segue. E diz a palavra: ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele desistiu, porque ele preferiu o ídolo de que servir ao Senhor. Então, o ídolo é quando nós não podemos desfazer daquela camisinha bonita do passado, ou do carnaval, aquela camisa, ninguém toca, ninguém mexe. É o ídolo. Você tem de ser queimado, tudo tem de ser queimado para não atrapalhar o nosso caminho com Deus. Tudo que nós dedicamos, tudo que nós estamos dedicando, que nos impede de servir a Deus, é um ídolo. A riqueza. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou de se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Obstáculo. Tudo que ocupa os nossos pensamentos, que nos impede de pensar no Senhor, é um ídolo. Nas coisas, o apóstolo Paulo fala, pensar nas coisas lá de cima. O que é que eu estou pensando? Só penso no ouro, só penso na paz, só penso nas coisas da vida. Deus quase não chega na minha mente. Não, no tempo de Asa, era o pensamento voltado para os céus. Os anos de bênção de Deus foi marcado pela adoração ao Senhor. Observe o versículo 8. Veamos. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, é do 15 aí. Ouvindo, pois, Asa, estas palavras, e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram da região montanhosa de Efraim. Renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. No versículo 9 diz: congregou todo Judá, Benjamim e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Reuniram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Versículo 11. Naquele dia oferecerem sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. Versículo 18. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objeto de utensílios. Não houve guerra até o 35º ano de Asa, porque ele começou a adorar a Deus. Adorar a Deus, esse é o segredo. Tem até um livro, né? O Louvor Liberta, né? Quando você começa a cantar, você começa a exaltar a Deus e Deus vai operando maravilhas. O Shalom de Deus está presente no que adora, no particular, na família e no público. A pessoa não tem tempo de adorar o Deus vivo e verdadeiro e quer a bênção desse Deus. Como é que pode? Jesus disse que o Pai procura os adoradores que o adorem em espírito. Ele está procurando adorador. Cadê meus adoradores em casa? Cadê meus adoradores na igreja? Cadê os meus adoradores em particular? A ausência dessa adoração impede a bênção de Deus. Lembre que o povo está no cativeiro porque adoraram os ídolos e deixaram de adorar a Deus. O Shalom de Deus está presente no que adora a Deus com os seus bens. Não é só cantar louvores, não. Coça o bolso também.
Ele diz que ofereceu animais em abundância. Ouro. Sabe por quê? Não é o ouro e a prata que agrada a Deus, porque Deus não precisa de ouro, não precisa de prata, nada disso. Mas eu digo assim, tudo é do Senhor. A minha vida é do Senhor. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Louvado seja Deus. O Shalom de Deus está presente naquele que adora com a sua vida. Não adora só no cântico, não só adora com os bens, mas no viver do dia a dia. Diz o apóstolo Paulo em Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês ofereçam-se completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a Ele. Ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sim, os anos de bênçãos de Deus foi marcado por um compromisso de consagração da comunidade e do rei. Nos versículos 12, lá do capítulo 15, entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração, de toda a alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse. Imagina, ia acabar, viu? Genilson, Presbítero Manuel. Quem não buscar o Senhor aqui está cortado. O negócio ia pegar. E todo aquele que não buscar o Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor quanto o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com clarins e com trombeta. Todo o Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhe deu paz por toda a parte. Eles, eu vou me consagrar a Deus, eu vou servir a meu Deus. Irmãos, a consagração do crente não tem prazo de validade. Nós somos consagrados ao Senhor. Deus nos tirou do mundo para Ele. Nós somos dele. Porque a Escritura Sagrada diz, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então eu devo me agir dessa maneira pela qual Deus me chamou. Eu devo andar em santidade de vida como esse povo se consagrou a Deus. A consagração do crente envolve todas as áreas da vida. Não é na igreja não, porque alguns têm a ilusão que eu preenchi os requisitos da igreja, estou no culto de manhã, de noite, dou dízimo, então está tudo resolvido. Não está resolvido. Ele quer que você seja crente no trabalho, no lar, na vida individual, no lazer. Quando eu sou consagrado em todas essas áreas, aí Deus abre a porta, a janela dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre nós. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que o chamou é santo. A consagração do crente comprometida afasta Deus e as suas bênçãos. Lembre do consagrado Sansão, desde o ventre. Não podia cortar o cabelo, não podia encostar num cadáver, não podia beber algum tipo, comer coisa da videira. Ele tinha uma consagração. E por que a desgraça caiu sobre a vida dele? Porque ele quebrou o voto de consagração, revelando a Dalila aonde estava o segredo da sua comunhão com Deus. Sim, irmãos, quando nós quebramos a nossa comunhão com Deus, também as graças de Deus desaparecem, parece que somem misteriosamente, somem. Os anos de bênção de Deus foi marcado pela disciplina dos infiéis. A gente falou de manhã, versículo 16, capítulo 15, se não me engano aí é o 14. O rei Asa, depois também a Maaca, sua mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito a Azerá uma abominável imagem. Imagine, irmão, ele estava disposto a andar no caminho do Senhor e nem poupou a mãe da disciplina. Imagine como foi isso para o povo. Ele disse, olha, minha mãe, a partir de hoje, a senhora não é mais rainha do meu povo, porque está adorando essas imagens. E depois tirou ela do cargo.
As faltas ocultas, eu falei de manhã, da comunidade, devem ser confessadas em particular, com Deus, e abandonadas. Mas o crente não pode aplicar a punição a si mesmo. Tem uns crentes que assim, pecou, aí no dia da ceia disse, não vou tomar. Ele está se auto-punindo. Não. A Bíblia diz, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança. Quer dizer, eu digo a Deus que eu errei, mas eu vou sair daqui e fazer tudo diferente. Eu vou fazer algo novo. As faltas públicas precisam receber censura para não contaminar o rebanho. Imagine quando o rei pronunciou, minha mãe está afastada do cargo porque pecou contra Deus. Todo mundo ouviu isso. E aí temeu. É a mesma coisa lá do... A rainha de Vasti, o rei mandou chamá-la, né? E ela disse, não vou nada. Ela era feminista. Vou nada. Aí o negócio sentou assim, o conselho diz, olha, ela envergonhou o rei e agora vai pegar o negócio, porque a atitude dela vai contaminar todas as mulheres do reino. E quando os maridos chamarem a mulher, elas vão fazer a mesma coisa que a rainha fez. Então, vamos dar um exemplo. Qual é o exemplo? Ela vai ser destituída do cargo de rainha e nunca mais chegará à presença do rei. Porque aí as mulheres vão ouvir, ixi, o negócio pegou. Se a gente engrossar a voz aqui, o marido vai dar carta de divórcio, como o rei deu a carta de divórcio, né? Não, isso pode acontecer ambos os lados. O ensino é esse. É preciso corrigir uma falta para que não contamine todo o povo, né? Paulo censura os irmãos em Corinto porque não reprovaram os irmãos. Então, nesses anos de prosperidade, 35 anos de prosperidade, o que reinou ali? Reinou obediência pessoal ao Senhor, vida de oração, vida de obediência coletiva, exclusão ou intolerância à idolatria, adoração ao Senhor e compromisso de consagração. Havendo isso, pode ter certeza que a graça de Deus vai reinar na nossa vida e na vida da nossa igreja. E aí, sem ser exaustivo, os benefícios são praticamente revelados aí. Abias, versículo 1, descansou com seus pais, sepultaram na cidade de Davi, em seu lugar reinou Asa, seu filho, em cujos dias a terra teve em paz, o Shalom, 10 anos. No versículo 5, também aboliu todas as cidades de Judá, o culto dos altos, os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Versículo 6, edificou cidades fortificadas de Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Versículo 7, disse, pois, a Judá, edifiquemos essa cidade, cerquemos-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Versículo 18, lá no final, se não me engano, do capítulo 15, trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utensílio. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Quando eu me consagro a Deus, eu vou ter o quê? Paz. E aqui é muito mais do que a ausência de guerra. Você tem paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Se eu estou com medo de Deus, é porque está faltando o quê? Paz. E se está faltando paz, é porque não estou andando em comunhão com o Senhor. Ande em comunhão com o Senhor. Não só a paz com Deus, Deus não é mais meu inimigo, Deus é meu amigo, Ele me reconciliou através de Cristo Jesus, mas eu vou ter a paz de Deus, que é diferente. Paz com Deus é uma coisa, paz de Deus é outra. É porque você pode estar passando por muitas adversidades nessa vida. E Paulo diz que nós devemos não ficar ansiosos, mas usar a oração, a súplica
com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Ninguém vai entender como você, um crente, vivendo situações difíceis na vida, está tranquilo, porque Deus guarda aqui, louvado seja o nome do Senhor. A paz é com Deus e com os homens também, né? Seguir a paz com todos, e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O segundo benefício é segurança. Edificou cidade 6. Edificou cidade fortificada em Judá, pois havia paz na terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Do 7. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essa cidade, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. É importante as cidades fortificadas. Ele tem exército, ele tem proteção contra a investida dos adversários, a segurança no reino dele. Versículo 8: edificaram e prosperaram, tinha asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. É o que Manuel sempre está pedindo. Vamos dar segurança. Pois no reino de Asa, o que não faltava era segurança. O negócio era bem armado. Eles estavam armados. Irmão, que segurança é que o crente pode usar nós hoje, primeiro, contra os nossos adversários, nossos inimigos, que são a carne, o diabo e o mundo. Rapaz, quando você está com Deus, ainda que o exército se levante contra mim, não temerei. Mas se diz, ali tem um diabo, quando eu não estou, sai correndo, né? Crentes correm de tudo. Mas quando a gente está com Deus, a gente enfrenta qualquer ataque satânico da carne, do mundo. Haverá segurança de salvação. O crente sabe que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele tem segurança contra a morte. A morte atormenta muitas pessoas. Mas Paulo diz, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Paz, segurança, vitória. Versículo 9 do capítulo 15. Asa vence a Zerá, o etíope. Zerá, o etíope, se não me engano, é o 14 mesmo? É o 14. O etíope saiu, olha bem, saiu contra ele com um exército de quê? 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Quantos que Asa tinha? 500 e pouco mil homens. Contra 1 milhão e ainda 300.000 carros. O cara está muito mais armado e tem muito mais gente. Está perdido, Asa vai morrer. Mas diz que Asa, ele orou a Deus, versículo 11. Vamos ler. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Aí o 12, o que é que diz? O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Oh, como é que pode isso acontecer? Quando Deus está do nosso lado, maior o que está em nós do que o que está no mundo. Asa e seu povo, 13, que estava com ele, os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Já pensou, destruir o exército todo, mesmo sendo inferior, porque o Senhor dos exércitos estava pelejando por eles. Versículo 14, continua, feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor os havia invadido, saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas e abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Para o povo que está no cativeiro, ele está dizendo, aí, Deus dá a vitória com pouco. Louvado seja o Senhor.
nós vamos ter vitória contra a carne, nós vamos ter vitória contra o mundo, nós vamos ter vitória contra o diabo. É só andar com Deus e nós vamos ter essas vitórias. Deus vai ouvir as nossas orações. Diz que ele clamou ao Senhor, Deus ouviu. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Deus vai ouvir a oração daquele que anda com ele. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Deus vai falar conosco. Capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede. Este saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estás com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. E aí ele continua a profecia. Israel esteve muito tempo sem o verdadeiro Deus, está lembrando o tempo dos juízes, sem um sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia, eles estavam no aperto, eles voltavam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, por eles foi por eles achado. Está vendo? Mesmo um povo teimoso, como o pastor Cândido falou, teimoso, mas que se buscar o Senhor, Deus vai se deixar achar. Naquele tempo não havia paz, ainda no tempo dos juízes, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, aí a palavra aplicada a eles, e não desfaleçais as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Deus começa a falar quando você está lendo a Bíblia, Deus começa a falar quando você está na igreja, Deus fala conosco até nos sonhos, vai falando secretamente ao nosso coração. Haverá prosperidade na nossa vida. Versículo 8. Ouvindo Asa, pois, as palavras e as profecias do profeta, filho de Obede, cobrou ânimo, lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram na região montanhosa de Efraim. Vejam, e renovou o altar. Ele agora vai ampliando o seu território. Ele conquista algumas cidades do Reino do Norte, né? E renovou o altar do Senhor. Versículo 9. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor, seu Deus, era com prosperidade na geografia, agora prosperidade numérica, né? Porque Deus vai abençoando. Reunidos-se em Jerusalém 10, no terceiro mês, no 15º ano do reinado de Asa. E versículo 14, ele vai prosperando, enriquecendo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor os havia invadido. Saquearam todas as cidades, porque havia nela muita presa. Também feriram as tendas do dono do gado, levaram ovelhas em abundância, camelos, e voltaram para Jerusalém. Então, quando eu ando com o Senhor, eu cresço na graça e no conhecimento do Senhor. Quando eu estou andando com o Senhor, eu me desapego. Já viu essa propaganda, né? Desapega, desapega. Desapega. Paulo disse, olha, eu vivo contente em qualquer situação. Tudo posso naquele que... eu queria ter isso. Alguns dizem, eu quero ter dinheiro. Não, eu queria poder viver bem em qualquer situação. Aí eu estaria livre de qualquer drama na vida, né? Crescimento no amor a Deus, crescimento no amor ao próximo, crescimento no amor aos irmãos. Então, resumindo, esses anos, 35 anos de bênçãos, foi marcado pela obediência, pela vida de oração, pelo afastamento da idolatria e pela adoração ao Senhor e o compromisso de consagração. E aí Deus deu paz, segurança, vitória, resposta às orações. Deus falou com eles e eles prosperaram. Deus está dizendo para nós e para os do cativeiro, eu vou fazer isso na sua vida. É só você seguir o caminho de Asa. Vamos, irmãos, seguir o caminho de Asa. Antes de receber, comece a orar. Antes de receber, se consagre. Antes de receber, adore. Antes de receber, obedeça. E você verá a graça do Senhor na sua vida. Nós veremos a graça do Senhor. Amém.
Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus é fiel e justo para se fazer cumprir todas as suas promessas. Ele está prometendo. Mas antes, quando Deus fez um pacto, foi unilateral. Mas ele se mostrou como um Deus que é Senhor dos céus e da terra. Ele tudo fez, tudo criou para o louvor da sua própria glória. E nós somos feitura da sua mão. Deus quer provar a nossa fidelidade. Fiquemos de pé, entoemos o hino de número 131. Esse momento, o culto reformado, é o momento do ofertório. Quem trouxe a sua oferta, seu dízimo, não leve para casa. Coloque no gasofilácio. E encherão fartamente os seus lagares. Quem não fez na entrada, poderá fazê-lo na saída. Hino 131. Para ser santo, quem pode tomar com o grande mestre, seu livro estudar, hás de sempre amá-lo, aos fiéis valer, e as bênçãos celestes de Deus receber. Para ser escuro, quem pode encontrar a sós com teu mestre, muito frequente está. Teu olhar bem fito, nele sempre tem. Teus olhos provando seu grande poder. Para seres forte, temos de buscar ao mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer ao seu bom conselho, com fé recorrer. Para seres útil, temos de guardar, ser calmo e paciente em todo lugar, ter a sua graça e mostrar amor, contente e submisso aos pés do Senhor. Amém. Nosso Deus, eterno Pai, exaltado, glorificado seja para todos sempre o teu santo, infinito, glorioso nome. Graças te rendemos, Pai querido, amado, por estar aqui reunido, te glorificando, bendizendo o teu santo e glorioso nome. É muito bom, Pai querido, amado, ter uma aliança contigo, ser fiel a ti. Mesmo sendo nós pecadores, nós não merecemos, mas o Senhor nos amou. Um amor incompreensível que não tem explicação, que o Senhor deu o seu único Filho amado para nos resgatar. Graças te rendemos, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeu, Pai.
Muito obrigado por esse culto maravilhoso, que possamos sair daqui diferente com a aliança contigo. Ter uma aliança verdadeira, Pai querido amado, não deixando que as temperanças da vida venham nos atrapalhar em tudo, que possamos verdadeiramente pensar tão somente em Ti. Amém. Nas coisas que vêm do alto, Pai, para o louvor da Tua glória. Toma na Tua santa mão a Tua igreja aqui reunida, e o Senhor também venha também e te encontre aquele que está nos visitando, que o Senhor conhece o coração de cada um de nós, cada um deles, Pai. Que o Senhor venha, Pai querido amado, ver se há alguma coisa de errado, se tem algum que está nos visitando, que realmente está afastado de Ti, que conhece a Tua palavra, mas o Senhor conhece tudo sobre essa pessoa, Pai. Amém. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor venha fortalecer, que essa pessoa, se ainda não tem uma aliança contigo, que o Teu Santo Espírito convença do pecado, do juízo e da justiça, Pai. Toma na Tua santa mão da igreja, Pai, que estamos agora retornando para os nossos lares. Venha abençoar mais uma vez o bairro da Boca do Rio. Acampa Teus anjos ao nosso redor, Pai querido amado. Abençoa os dízimos e as ofertas, Pai querido amado. Porque a Tua palavra diz que é merecedor de dobrado honorário daquele que se esmera na Tua santa bendita palavra. O Senhor é o dono da prata e do ouro. O Senhor não precisa de dinheiro nenhum, mas nós precisamos aqui na terra, porque tudo precisamos do dinheiro para manter as nossas necessidades. E que o Senhor venha manter esta igreja, Pai, com poder e graça. Que o Senhor não venha deixar, Pai querido, amado, que a sua santa amada igreja seja desassistida. Que o Senhor venha nos abençoar com o ganho do suor do nosso trabalho, Pai. Amém. Para que possamos, Pai querido amado, no tempo oportuno, poder dizimar e ofertar para o louvor da Tua glória. Amém. Que o Senhor nos acompanhe, acampa Teus anjos mais uma vez ao nosso redor, ser com os pastores, presbíteros e diáconos dessa igreja, que o Senhor venha fortalecer, Pai, a todos aqueles que não puderam estar aqui conosco, que o Senhor venha tirar todo o medo, Pai querido amado, para que ele possa estar aqui conosco, te adorando na beleza da Tua santidade. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. Com perdão de nossos pecados. Amém. Receber a bênção. E que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Permaneçam assim. Eu quero convidar aqui a irmã Marta e o nosso irmão Igor aqui à frente. E quando eles se aproximam, eu quero falar algo. O aprendizado de Deus, quando aprendemos de Deus, mudamos de comportamento. Andamos certo de que o Senhor estará conosco para nos guardar, nos proteger, nos abençoar, e todo medo ficará para trás, pois a certeza de que o Senhor está conosco, isso vai tirar todo o medo e nos colocar confiança, porque o Senhor é o Deus da nossa provisão, está conosco para nos abençoar, nos guardar e nos livrar de toda tentação. Pedi ao reverendo Paulo para recomendar nossos irmãos ao Senhor. Chamar os presbíteros aqui para a gente estender as mãos, eles virem para cá. Vamos orar. O Igor vai fazer o curso dele lá em São Paulo, em 15 dias. Mas Marta está indo agora. E vamos orar por eles. Soberano Deus, cumpra-se o teu propósito na vida dos teus servos. Abre toda a porta que o Senhor deseja, para que teu nome seja glorificado através deles, ó Deus. Ajuda-os a confiar em Ti em qualquer situação, que
a aparente situação não os abale em nome de Jesus, mas que eles confiem em Ti como Asa confiou em Ti, e que o Senhor lhes dê a vitória. Ajude-os nessa ida agora a São Paulo, que outras portas ali possam se abrir segundo o Teu propósito, e o Teu propósito se realize plenamente na vida deles para a glória do Teu nome. Os abençoa, nós pedimos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Também está ali, Lázaro. Porque Lázaro está. Eu disse, rapaz, eu conheço a pessoa que está ali. Mas eu conheci aquele novinho. Mas mesmo assim, ele não está com cara de velho, não. Não mudou. Não mudou. Mas ele está de bigode, está de. Né? Todo moderno. Todo moderno. Aí fica bem jovem, aí a gente diz, será que é ele? Será que não é, né? Não está de suspensório para dizer que está velho, né? Também está aqui o filho da nossa irmã, Lígia, como